Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos estudando aqui as cartas de Paulo. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou pedir para a Vani fazer uma oração para a gente estar começando. Vani. Paz e graça para todos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste momento, Senhor, venho pedir a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos conceder sabedoria, entendimento nesse estudo, Senhor, para que essas palavras, venham cair em nossos corações como sementinha, que venha frutificar, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida do Edgar, do Marcelino, que ele venha sempre, Senhor, nos ensinar, e esse estudo venha nos incomodar, Senhor, para que possamos seguir caminhando em Ti, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã Vani. Bom, nós estamos aqui no capítulo 8, na parte 8, desculpa. E hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 3, né? Então, só dando uma repassada aqui, né, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, é a 8ª carta aqui da nossa Bíblia, mas foi a segunda carta que Paulo escreveu, né? Ele estava na segunda viagem missionária, das 3 que a gente já conhece, né? Deixa eu ver que tem alguém para entrar aqui. Vamos permitir aqui algumas pessoas. Pronto. Bom, continuando aqui, nós temos aqui o nosso índice, que a gente sempre dá uma repassada, onde que a gente está. E nós estamos aqui, a gente já falou do autor, que é Paulo, a gente já viu o local. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o local, porque esse capítulo 3, ele vai mencionar algumas coisas interessantes. Então nós vamos ler um pedaço de Atos. Está aqui o nosso mapinha. Tessalônica está aqui perto de Filipos. Corinto está aqui embaixo, onde Paulo estava quando escreveu a carta. Então, esse mapa a gente vai conversar um pouco hoje, daqui a pouco. Sempre lembrando, né? O Egito está aqui embaixo, né? África aqui embaixo. Aqui, ó, Israel aqui no cantinho, né? Líbano, Síria. Aqui a Galácia, né? Parte oriental. Depois tem a Macedônia do outro lado, que é a Europa, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente vai, nesse mapinha, a gente vai relembrar um pouco, em Atos, as viagens missionárias de Paulo, principalmente a segunda, onde ele, nessa segunda viagem, ele fundou a igreja de Tessalônica, né? E depois, quando ele estava lá embaixo, passou em Atenas, estava lá em Corinto, ele escreveu essa carta. E aí, a gente também já falou da data, da ocasião, falou um pouco de Tessalônica, né, que foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, que está lá em Atos 17, nós já vamos dar uma verificada ali. Era uma cidade importante do Império Romano, né, e ela estava numa rota comercial que ligava o Oriente ao Ocidente. Por isso que tinha uma mistura de culturas, de crenças, enfim. A gente já falou sobre isso. Os principais temas que são abordados nessa carta, né, sobre a esperança da vinda de Cristo, né, a segunda vinda, tá, pregando o Evangelho e enfatizando que Cristo voltaria. E a gente vai ver isso nessa carta. Também sobre perseverar na fé, mesmo diante de perseguições e de aflições. A gente está vendo isso
Isso tem na carta. E também, Paulo fala muito de santidade, de pureza sexual, de vida correta. Para quem é cristão, um testemunho da vida em santidade. A gente vê aqui também. Bom, e aí a gente já leu o capítulo 1 e 2. Né? No capítulo 1, Paulo ele agradece muito a Deus e diz que ora sempre pelos os tessalonicenses, por causa da firmeza da fé deles, mesmo diante dos problemas. E ele fala aqui que eles eram um modelo para aquela região, o primeiro capítulo. E aí, no segundo, ele separa em dois grandes blocos, onde o primeiro bloco, do capítulo 2, ele fala de como que é o proceder dele e dos discípulos dele com relação aos tessalonicenses. Então, a gente viu aqui como foi a forma de abordar, como Paulo tratava esses fiéis, como ele deu a vida para levar o evangelho, como isso foi gratificante. Então, Paulo, no primeiro bloquinho aqui do 2, ele fala muito isso, como que eles levam o evangelho. Então, nos ensinaram muito sobre isso. E nessa parte 2, ainda no capítulo 2, Paulo fala também de como eles acolheram o evangelho. Qual que foi o proceder dele diante desse movimento de levar o evangelho? Que foi muito bom. Eles entenderam que a palavra veio de Deus e não da boca de um homem. Eles tiveram muita firmeza na fé. Né? Então, Paulo também falou sobre isso. E depois, no finalzinho ainda do capítulo 2, ele orou, né? E diz que também estava muito interessado em visitá-los pessoalmente de novo. Ele ficou, né, com muita vontade de entender como é que estava, né, o povo de Tessalônica. Depois que eles plantaram a igreja lá, eles estavam continuando nas viagens, e aí ele tinha essa vontade de voltar lá para ver como é que estava, né? Então, Paulo fala isso. Mas que não foi possível, né? Mas ele ainda tinha esperança de visitá-los, né? E aqui a gente vai entrar, então, no capítulo 3. Né? Antes de eu ler o capítulo 3, que aqui a gente vai falar um pouco no capítulo 3 sobre como é que foi a ida de Timóteo para lá, né? Como é que o Timóteo trouxe informações para que Paulo, né, escrevesse essa carta. Ele escreveu porque ele teve informações que veio de quem? Veio de Timóteo, né? A gente vai ver um pouco disso. Mas antes de começar o capítulo 3, duas coisas. Primeiro, fazer aquela pergunta que o pastor faz. Capítulo 1 e 2, alguém fez alguma anotação, alguma coisa interessante, né? Que gostaria de comentar, né? Como o pastor faz aí, às vezes ele faz umas anotações. Olha, eu vi o versículo aqui, entendi isso. Tal. Gostaria de colocar. Alguém quer fazer uma colocação sobre o que a gente já conversou no 1 e 2? Um por vez, tá? Senão a gente então vamos continuar. Antes de ler ainda o 3, nós vamos voltar um pouco hoje e nós vamos conversar um pouco no livro de Atos, de novo. Porque tem muito a ver com o que a gente vai ler aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Viu, Marcelinho? Oi. Entre tantos destaques, né, que cada versículo aqui é uma mensagem para a gente, e logo no início, só para reforçar aqui, que eu acho muito bonito, o versículo 13, quando ele fala assim, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Então, eles tinham fé, né? Então, Paulo, alegre, estava lembrando da fé de cada um. Então, essa palavra lembrar é muito importante, porque nós temos que estar sempre lembrando daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida.
E, às vezes, nós esquecemos e ficamos, às vezes, na primeira luta, ficamos murmurando. Mas olha para ver o que Deus já fez para você. O que Deus já fez na minha vida. Quantos livramentos Deus já nos deu. Então, essa palavra, lembrando-nos, né, é muito importante. Vamos sempre estar lembrando. Vem a luta, pastor. Vem a luta, meu amado irmão. Vem a luta, esposa. Vem a luta, filho. Lembra daquilo que o Senhor já fez. Lembra, Marcelino. Você lembra daquele quando você parou o carro em frente à igreja? Olha o que Deus fez na sua vida. Né? Então, lembra sempre daquilo que Deus já fez. É Amém? verdade. Amém. Amém. Eu vou voltar um pouco aqui a nossa figurinha do mapinha. Aqui. No, tá dando para ver aí? Sim, Tá bom. É só a minha câmera que eu fico aí. Parece que eu sou um fantasma aí, né? é verdade. Tá. Mas tudo bem, dando para ouvir a voz, tá bom. Né? Pessoal, esse mapinha aqui, o que a gente sempre costuma falar, né? A gente teve a primeira viagem de Paulo, nessa região aqui. Por isso que eu falo, ó, Egito aqui embaixo, ó, Jerusalém aqui embaixo. Não sei se vocês conseguem ver, apesar de estar muito miudinho. O Egito está aqui embaixo, Jerusalém, Antioquia aqui, ó, para cima um pouco da Síria. Por que é importante? A gente vai falar um pouco aqui. Vou pedir que vocês abram as Bíblias aí, em Atos, tá? Lá em Atos, no capítulo 13, começa a gente começa a ver em Atos, no capítulo 13. Eu não sei se a Bíblia de vocês tem aqueles tópicos mencionados. Por exemplo, no capítulo 13. O que tem aí escrito na Bíblia de vocês como um tópico? Bem para A começar. minha, a minha Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. Isso, é isso aí, Elzinha. É isso aí. É nesse capítulo que começa essa história do Bernabé e Saulo, né? Então, aqui a gente estava falando de Antioquia, por isso que eu gosto de mencionar. Tem duas Antioquia aqui. Uma lá no meio, lá perto da Frígia, lá na Galácia, e uma Antioquia aqui perto da Síria, tá? É essa aqui que a gente está falando. E aí, no capítulo 13, quando começa a primeira viagem, né, aqui está falando que havia aqui na igreja de Antioquia, né, profetas e mestres. Então, ele fala de Barnabé, Simeão, né, Lúcio, enfim, vai falando aqui do Saulo, né? E eles falam assim, que eles servindo ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse para eles assim, ó, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Olha só, aqui começa, então, essa viagem, Paulo e Barnabé. Aí a gente fala, mas nós estamos na segunda viagem, não está Paulo e Barnabé, eles estão Paulo e quem? Paulo e Silas, né? E também Timóteo. Tá bom, a gente vai ver isso. Bom, e aí começa essa viagem. A primeira viagem de Paulo começou aí, né? Mas interessante que aqui está escrito assim, ó, ainda no versículo 4, onde a gente está lendo aí. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Bom, o Espírito Santo comandando a missão deles, isso é importante. E aí eles estão lá na viagem, e tem um versículo aqui que fala no versículo 13, né? Está falando assim, ó, que é importante a gente entender. Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiam-se a Perge, na Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Esse João aqui, porém, apartando-se dele, é o João Marcos. Olha, o João Marcos, ele apartou deles e voltou para Jerusalém, a primeira viagem.
olha só que interessante, hein? Nós estamos lá na primeira viagem, teve aqui, ó, no versículo 13 do capítulo 13. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Olha, marca aí, João Marcos. Bom, tudo bem. Aí, na primeira viagem, o que aconteceu? Na primeira viagem, eles foram para Antioquia, enfim, foram para essa região toda. Paulo e Barnabé, aí no capítulo, no versículo 44, Elzinha, o que tem no tópico do versículo 44? Do 13 mesmo? Isso, 44 tá. Paulo e Barnabé vão para os gentios. Então, olha só que interessante, né? Então, ó, no versículo 45, está escrito assim, ó. Mas os judeus, ó, veja bem que interessante. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Olha que interessante. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: olha só, hein? Os judeus começaram a ficar com inveja quando você começa a estar incluindo aqui os gentios, né? Ué, como que não? O Jesus é nosso, né? Jesus é nosso, né? Então os judeus já começaram a ter ali um probleminha. Olha só o que Paulo disse no versículo 46. Lê para mim, por favor, Elzinha, o versículo 46. 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. 47. Porque o Senhor assim nolo determinou. Certo. Eu Bom, te... não, tá bom já. Tá. Bom, então, o que acontece? Porque Paulo é a luz dos gentios também, né? Aí começou, tá vendo como é que nós já estamos entendendo o que está acontecendo? Então, nesse período, o que acontece? O Paulo e Barnabé ali viajando, eles também foram apedrejados, contrariados, começou isso daí, aí teve aquela controvérsia, né? No capítulo 15, o que tem no tópico do capítulo 15, Elza? A controvérsia sobre a circuncisão de gentios. Isso. Então, que começou aquela controvérsia, nós estamos na primeira viagem missionária. E aí essa controvérsia, né, sobre, poxa, para ser cristão tem que virar gentil, se submeter às regras do, virar judeu, desculpa, se submeter às regras dos judeus, ser circuncidado, tal. Aí ficou aquela controvérsia e teve o quê? Teve que fazer uma reunião, o concílio. O que tem no versículo, no versículo 6, no tópico, Elzinha, do 15? No 6, a reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então teve uma reunião, teve o concílio, vamos definir direitinho, teve toda aquela coisa lá, e aí teve uma decisão, uma mensagem que era para ser lida para as igrejas, certo? E aí lá no finalzinho, no versículo 30, né? O que tem no versículo 30, no tópico, verso Elzinho? Ainda, você está mudo se você estiver falando. A leitura da mensagem. Isso. Então, a gente está acompanhando, né? Como é que foi isso daí, foi lei da mensagem, dizendo que realmente a salvação era para todos, e gentios também estava incluso, né? Bom, e aí já no finalzinho, no versículo 36,
O que começa no versículo 36? O que está no tópico, Elzinha? A segunda viagem missionária, separação entre Paulo e Barnabé. Isso. Então, olha só, essa segunda viagem vai começar agora, e agora a gente está entendendo por que não é mais Paulo e Barnabé. E aí a gente vai passar aqui em Tessalônica. Então, o que acontece? Por que Paulo separou de Barnabé? Nós vamos ler aqui, né? Por isso que eu falei de João Marcos lá atrás. Lembra o que aconteceu com João Marcos? Ele se separou e voltou para Jerusalém. Nós vamos ver isso agora. Pastor, quer falar uma coisa, pastor? É só para continuação do Atos, né? E o que estava acontecendo, apesar que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver porque nós estamos conversando sobre Atos também pelas viagens de Paulo. O que me desperta muito aqui também, a atenção, é a ousadia de Paulo. Quer dizer, todo mundo estava contra ele porque estava pregando para os gentios. E lá os invejosos dizendo, não, mas nós merecemos primeiro, nós somos o primeiro. Mas olha só o resultado da ousadia de Paulo. Olha só. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra de Deus. Todos. Então, aqui, essa palavra, a importância, né, da firmeza de Paulo. Né? Então, esse versículo aqui é o resultado da ousadia, da coragem de Paulo de falar a verdade, falar a palavra de Deus para todos eles. Amém. Amém. O Edgar levantou a mão também. Eu ia só comentar a respeito de cada viagem de Paulo tem uma característica, né? Então, você tem ali, a primeira viagem você tem expansão, né? Quer dizer, você vai para povos pagãos que estão ali, entrando em territórios que não eram, né, não conheciam a palavra. Depois você tem a segunda viagem, que você tem um foco mais de consolidação, quer dizer, você vai expandir já para a Europa, né? Lugares também novos ali da Europa, entrada da Europa, então é uma outra viagem, né? Um outro tema para a viagem. Depois você tem a terceira viagem, que você já tem o fortalecimento de tudo isso, né? Então aí você tem quase que um pastoral, ele volta para pastorear quase tudo isso que aconteceu. Então, assim, cada viagem teve sua mais ou menos seu tema, sua função, né? Lógico que sempre cumprindo a expansão do reino de Deus ali na região, né? Mas cada uma tem uma característica, né? E é legal a gente também, depois de um tempo, estudar isso, né? Porque isso também é bem interessante, né? Quando você vai fazer uma viagem, você vai visitar, você vai fazer um passeio e aí você aproveita de forma missionária a falar ali naquela região, isso tem um outro propósito, né? Você conhece um lugar, mas além de tudo você tem um propósito. O que tinha Paulo ali era também, né? Visitar alguns lugares com esse propósito de expandir o reino. Mas é bem interessante, essa fase aí do Atos é bem interessante. Muito, muito bem. Bom, e aí, como a Elzinha disse aqui no versículo 36, começa a segunda viagem de Paulo. Olha só que interessante como começa essa viagem, o que acontece. E por que ela tem a ver com o que a gente está vendo em Tessalônica, porque foi aí, na segunda viagem, que Paulo foi para lá. Vamos lá. Então, está lá no 36, dizendo assim, ó, que alguns dias depois, Paulo diz a Barnabé, ó, voltemos agora para visitar os irmãos de todas as cidades, né, onde a gente anunciou a palavra, para ver como é que eles estão. Então, veja bem, a primeira viagem foi só nessa região aqui, da Galácia, do Oriente. Não tinha parte do Ocidente, Europa, aí não tinha. Eles só fizeram a primeira, né? Aí Paulo falou assim, Barnabé, agora vamos visitar o que a gente já fez, vamos voltar. É isso, né? Marcelino. Marcelino, é o que eu estava falando da consolidação, né? A segunda viagem foi de consolidar aquilo que já tinha sido implantado e corrigir os problemas que estavam ocorrendo devido à primeira viagem, né? Então você vai lá, tem um impacto e aí você volta. Né? Isso. E aí, olha só o que aconteceu. Quando ele falou isso, o Barnabé falou assim, vamos levar também o João Marcos. Aí Paulo falou, não, ele se afastou da gente, ó, no 38. Ele falou, não acho justo levar aquele que se afastou da gente lá em Panfilha.
não nos acompanhou nos trabalhos, ele se afastou, lembra? Ele viajou, voltou para Jerusalém, entendeu? É por isso que eu li aquele pedaço lá atrás, porque aqui Paulo fala, não. Aí, como ele se desentendeu ali com Barnabé, o que aconteceu? Teve aquela desavença? Então, fez assim, ó. O Barnabé foi com o João Marcos para Chipre. E aí, Paulo, o que ele fez? Ele escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então, Paulo e Silas começou a segunda viagem. Foi aí que trocou Paulo e Barnabé por Paulo e Silas. E aí, no capítulo 16, quando começa essa segunda viagem, o que está escrito no tópico, Elzinha, do capítulo 16? Paulo leva consigo a Timóteo. Isso, então, por isso que a gente está vendo nessa carta, a gente está vendo Paulo, Silas e Timóteo. Da onde surgiu isso? Agora a gente entendeu. Na segunda viagem, Paulo começou, já não era mais Paulo e Barnabé como da primeira, agora está Paulo, Timóteo e Silas. E foi aqui, nessa segunda viagem, que lá no versículo 6, no tópico está escrito o que, Elzinha? A visão em Troade. Isso. Então, Paulo teve uma visão, né? E aí, o que foi essa visão? Um macedônio lá que apareceu para ele, falando, precisa nos salvar aqui e tal. Nesse momento é que foi direcionado para ir, não mais para essa mesma região. Vamos lá para a Macedônia, vamos lá para o Ocidente, vamos lá para a Europa. Então, a visão em Troade, olha só que legal, hein? A visão em Troade. Cadê Troade? Olha aqui em cima, gente. Dá para ver aqui? Troade. Aqui em cima, na Galácia, né? Quando Paulo estava nessa região ainda, que veio esse aviso para ele, pum, passa para lá. E quando ele passa para lá, qual é a primeira cidade que Paulo visita? Filipos. Lembra? Então, quando Paulo põe o pé lá na Europa, é na segunda viagem missionária, primeiro lugar que ele vai, Filipos. Então, foi lá que ele foi preso, que ele foi açoitado junto com Silas, lembra? Que lá o carcereiro se converteu, teve uma série de coisas, eles sofreram muito ali em Filipos, depois quando eles foram soltos, eles começaram a continuar, e aí eles vieram aqui, ó, onde a gente está, em Tessalônica, no capítulo 17, que, como que está no tópico, Elzinho, é o capítulo 17, 17. Paulo e Silas em Tessalônica. Isso, então eles chegaram aqui na segunda viagem, e foi por isso que eles chegaram aqui, desse outro lado, na Macedônia, e fundaram aquela igreja que a gente já conversou. E depois desceram, o Edgar levantou a mão. Tem algumas coisas também que são interessantes você ouvir, me chama a atenção quando Paulo escala algumas, né? Como se fosse lá o time dele, lá ele escolhe as características interessantes, ele pega Timóteo, que é filho de uma judia, né, com um pai grego. Isso imagine que você tem informações do pai grego que informou tudo o que acontecia naquela região dos gregos. E de repente você tem a mãe que era judia e crente, né, em Deus, tal, e que tinha essa formação também judia que também ajudava a intensificar a maneira que ele ia pregar o evangelho. Então, Paulo, eu vou escalar aqui esses aqui para o jogo, olha, esses são esse bom para a direita, aquele bom na esquerda, esse aqui é volante, aquele ali é atacante. Então ele tinha uma estratégia, né, muito, muito clara na cabeça do que fazer e quem ele ia colocar em cada posição. Quando ele chamava alguém para caminhar com ele, ou não chamava, tinha um propósito, tinha um porquê. Esse aqui fala grego, esse aqui fala, né, uma outra língua, ele fala só o latim, ele fala... Então tem todos a importância de escalar uma pessoa legal para falar para um grupo específico, né? Perfeito. Bom, e aí o que aconteceu? Quando eles fundaram a igreja aqui em Tessalônica, que a gente já viu, eles continuaram a viagem e foram descendo. Olha o que tem aqui embaixo.
Tá pequeno aqui, mas tem Atenas aqui, ó. Tá vendo? Atenas, um pouco perto aqui, antes de chegar em Corinto. Tem Atenas aqui? Então, tem Atenas aqui, ó, perto de Corinto, aqui embaixo. E é aqui em Corinto que Paulo está escrevendo essa carta. E agora, no capítulo 3, que nós vamos começar, ele vai falar sobre a passagem aqui, o que aconteceu com Timóteo e com eles, para que eles tivessem todas essas informações do que aconteceu nas igrejas e está escrevendo essas orientações. Então, isso é muito interessante, a gente ter chegado até aqui. Por quê? Porque agora, quando a gente vai para o capítulo 3, ó, a gente já viu 1, 2, agora o 3, e que Paulo vai falar. Agora, com tudo isso na nossa cabeça, vai ser mais interessante a gente ler a partir daqui. Olha só, eu vou ler capítulo 3. E lembrando, hein, gente, vocês podem fazer suas leituras, suas anotações, assim como o pastor Vanderlei também faz e sugere. Nos próximos estudo, vocês podem trazer, olha, essa passagem eu achei interessante por causa disso, disso, ou essa passagem eu não entendi muito bem por que ele falou isso, e a gente discute. Bom, então aqui, lembrando, Paulo está em Corinto, escrevendo, certo? E a gente já sabe por que é Paulo, Timóteo, Silas, a gente já sabe. Versículo 1. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas. Tá vendo como uma frase dessa, sempre você pega a Bíblia, lê isso, ela não faz sentido, mas agora faz, porque a gente está com tudo na nossa cabeça? Olha só, hein? A gente já entendeu que depois que Paulo saiu de lá, veio de Tessalônica, veio indo para o sul, passou em Atenas e depois chegou em Corinto. Agora ele está falando assim, ó, versículo 2, vou ler o versículo 2. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Bom, não vou nem dar sequência aqui ainda na leitura, só para explicar. Só nesses 2 primeiros versículos aqui, já deu para a gente contextualizar e entender. Olha só, quando eles estavam lá em Atenas, então a gente está, Paulo, Silas, Timóteo, já plantaram a igreja, já passou um tempo, eles estão, né, na sequência da viagem, na segunda, já chegaram lá em Corinto, mas quando eles passaram em Atenas, o que aconteceu? Né? Veja bem, Paulo está falando aqui, poxa, vamos ficar nós aqui em Atenas. Agora estou imaginando, tá? Estou imaginando ele e Silas falar, ó, precisamos saber como é que tá os irmãos lá, né? Porque quando a gente passou lá em Tessalônica, eles foram muito bem, assim, aceitaram fervorosamente. Como será que eles estão? Ah, vamos mandar o Timóteo lá, dar uma olhada para a gente, para ver como é que tá. A gente fica sozinho, nós aqui em Atenas, a gente manda Timóteo lá para ver, para confirmar como é que estão, para exortar eles, né? Exortar no sentido de incentivar, de, né, como é importante, né, Edgar, a gente enfatizar isso, exortar é você ensinar, incentivar, vamos lá, né? E confirmar se estão indo bem. Então é assim que eles fizeram. Quando eles passaram em Atenas, mandaram Timóteo lá, Timóteo, dá uma olhada lá, né? Eles estão sem WhatsApp aqui, não dá para a gente confirmar. Acho que estava fora a internet na época. Falou aí, Timóteo, então a gente fica aqui sozinho. Você vai lá e dá uma verificada. Por quê? Para a gente ver, né?
como é que eles estão e exortá-los para que eles não se abalem com essas tribulações. Então, Paulo está contando, né, aqui na carta, como que eles fizeram, como é que foi, como é que Timóteo chegou lá e por que chegou sozinho. Foi porque Paulo contando como foi. Olha só que legal a gente ler um versículo, se a gente não tem a história na cabeça, a gente não entende. A Elzinha levantou a mão? Sim, só para eu entender aqui direitinho. Então, quando Paulo estava em Atenas, com Silas, ele enviou Timóteo para visitar onde? Quem? Eles, o Tessalônica. Tessalônicas. Ah, ok, Porque tá, aqui porque aqui ele está escrevendo para os tessalonicenses. tá, Aí ele tá. está falando, nós mandamos o Timóteo e aí confirmar-vos, exortar-vos que estão em Tessalônica, entendeu? Ok, A gente obrigada. pediu para Timóteo e aí confirmar como é que está a vossa fé, exortar-vos para que você não se inquiete com as tribulações, porque a gente sabe, né, quando eles passaram lá, das tribulações, das perseguições, então, que eles mantivessem a firmeza. Então, estava aquela dúvida, eu fico imaginando a dúvida de Paulo lá em Atenas. Poxa, a gente passou lá na Tessalônica, a gente falou, o pessoal, né, se converteu, tal, e como será que está? Será que aquele monte de problemas, né, religiosos, políticos, será que eles estão firmes? Não sei, não sabemos. E aí Paulo está contando, então vamos mandar Timóteo, para que ele vá lá e veja isso, confirme, exorte, entendeu? E aí, então é aos Tessalonicenses. Edgar, a Elzinha vai completar alguma coisa? Sim, gostaria. Então, trazendo isso para hoje, para nossa atualidade, eu vejo a importância de estarmos na igreja, na congregação ali, junto com os irmãos, ouvindo sempre a palavra, porque muitas vezes a gente pensa até que está fazendo tudo certinho, mas às vezes não está. Então, a importância de estar sendo pastoreado mesmo, né? Vou chamar até de vigiado, mas é pastoreado, para que a gente possa continuar firme ali na palavra, né? Não deixar de praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Muito bem colocado, Elzinha. Edgar? Olha que interessante, né, Marcelino, Elzinha, olha que interessante. Você tem ali, Paulo, na primeira viagem, ele vai, implanta as igrejas, na segunda ele vem ali fazendo né, consolidando, e depois ele vem fortalecendo na terceira. Mas olha que interessante a gente colocar, como você falou, para os dias de hoje, quando você lança o evangelho para alguém, fala do evangelho para alguém, e pronto. E às vezes está por perto a pessoa, mas mesmo que esteja distante, fisicamente, você abandona, você já plantei lá, né? Tal. E aí, será que a gente não tem que continuar regando, né? Para que dê frutos, para que cresça, para que dê frutos lá, para que frute, né? E para que dê resultado aquilo que você pregou. E Paulo nos ensina ali que você implanta uma igreja e você volta para acompanhar, e você vem para fortalecer, e você vem reajustar, porque às vezes a igreja está, né, não entendeu muito bem, ou se entendeu, talvez não esteja cumprindo aquilo que foi determinado. Então, às vezes, a gente vai lá e prega para alguém. E aí nunca mais fala com a pessoa, nunca mais procura saber como é que ela está. Por Deus, ela vai dar tudo certo, tal, mas às vezes a gente precisa fazer ali o apoio, precisa continuar falando, você está bem, você não vai falar assim, mas lógico, mas você entendeu o que, né? Então, reforçar aquilo que foi pregado, né? E a gente pode muito bem evangelizar e voltar para, né, um dia e falar com a pessoa, né? É o que Paulo faz ali com uma igreja, né? Nós fazemos com pessoas, né? Viu, Marcelino? Tá me ouvindo, né? Marcelino, sumiu. Estava no mudo. É que a Amém. Elzinha Agora tinha sim. levantado a mão, Oi, viu? mas pode falar. Então, Marcelino, é interessante que o que o Elzinho falou é muito importante a gente colocar, ver o passado e colocar no presente, né?
Essa é a lição que a Bíblia nos traz, que ela serve para o passado e para o presente e o futuro. Então, quando Paulo ele passava, pregava, orientava, mas ele permanecia o quê? Dando assistência espiritual para a igreja. E a assistência que ele dava era através de carta, né? Ou pessoalmente. Até na prisão, ele dava assistência para as pessoas enviando cartas, né? Que nós temos aqui. Mas por que que isso acontecia? E por que que hoje acontece a mesma coisa? Então, nós, obreiros do Senhor, membros da igreja, nós temos realmente essa responsabilidade de nós evangelizarmos e continuarmos orientando. Por exemplo, uma pessoa que vem vir para a nossa igreja, eu estou sempre em contato com ela, tirando as dúvidas. E, logicamente, tem pessoas que falam o contrário daquilo que eu falo, ou que nós falamos. Então, o que acontecia no passado era isso. Paulo pregava e os fariseus e outros vinham colocar dúvida na mente da pessoa. Mas Paulo, pela sua prudência, pela sua sabedoria, enviava a carta e, quando era possível, iria pessoalmente. Então, nós plantando, nós lançamos a semente e temos que regar, né? Até crescer. Cresceu, deu fruto, passa para outra pessoa. Amém. Amém. Elzinha? Depois a irmã Helena. Perdão, na verdade eu estou querendo tirar aqui, mas está aparecendo aqui a mãozinha. Já falei já. Não, eu Obrigada. tiro aqui. Irmã Obrigada. Helena? Nada. Tem tudo a ver com o que o Edgar falou agora. É que muitas vezes, eu já pensei nisso, aí eu vou lá, eu falei já de Jesus, já levou para a igreja, aí a pessoa continua fazendo os mesmos erros, a pessoa continua... Aí a gente fala assim, puxa vida, acho que não dá mais para... Acho que eu vou só orar e deixar o Espírito Santo fazer a obra, porque parece que a pessoa não entende, sabe? Muitas pessoas, mas não é isso, né? A gente tem que estar sempre regando ali, né? Foi isso que o Edgar falou agora, veio bem que eu tinha pensado esses dias. Porque a pessoa está dando tanto trabalho, ela já foi na igreja, ela já batizou, ela já fez, mas não cai a ficha da pessoa, sabe? Então, mas tem que continuar, né? Orando, né? Porque faz parte da nossa vida, né? Né, Edgar? Amém. Edgar. Sim, é interessante isso, né? São as condições quando evangelizar quem está por perto, que está feliz e que continua respondendo sobre aquilo que foi dito, né? Então, eu continuo sedento pela palavra, isso eu faço, continuar falando e continuar ensinando. Mas quando a pessoa não quer, ou ela está muito distante, esse é o desafio, né? Isso que nos torna aí, né? O cristão atuante que vai lá e continua falando, e continua orando por aquela pessoa e tentando trazê-la para o nosso meio, para o meio cristão. E outra coisa só que eu ia completar, Paulo, ele por várias vezes, ele esteve em condições muito adversas, muito difíceis, né? E ele continuou dando manutenção, ele continuou consolidando igrejas, continuou mandando pessoas, continuou trabalhando em condições difíceis. Então, às vezes a gente fala, eu não vou evangelizar porque chove todo dia, eu não vou evangelizar porque eu estou com uma dor, eu não vou continuar falando com aquele irmão porque é muito, muito difícil chegar na casa dele. Porque a gente começa a colocar empecilhos para não continuar aquilo que deu de início, né? Então, é um ensinamento para a gente, né? Preso e mandando uma carta para a igreja, preocupado com a igreja. Açoitado e pensando no irmão que está lá na caia, que está lá não sei aonde e tal. Então, isso nos dá um exemplo interessante, né? Porque a gente, qualquer dorzinha no dedão do pé, já não vou evangelizar mais, eu não vou mais lá porque eu tenho que caminhar e tal. Então, a gente tem muitas desculpas, né? Para não ir, para não fazer, né? Verdade. Pastor, está no Viu, mundo. Marcelinho? Eu sei que às vezes a gente até desanima um pouco de você fala uma vez, fala duas vezes, convida para ir na igreja uma vez, duas vezes, três vezes, não vai. Mas o que tem que fazer? É o poder da oração. Só ora agora, vai começar a orar, porque a oração atinge distâncias, né? Então, continua orando pela pessoa. E Deus, o Espírito Santo de Deus, vai quebrantar essa pessoa um dia. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Então, quando fala para persistência em oração, é oração em todos os seus sentidos, né? Todo sentido. Então, que nem a Helena estava falando, eu sei que não é fácil, não. Você convida uma vez, você já foi na igreja, já foi batizado na igreja, estava filho, depois desiste.
E daí, agora? Vou deixá-la? Não, continuo orando, que tenho certeza que um dia o Espírito Santo vai continuar, vai falar com ela, através de dificuldades, através de uma luta, através de uma, sei lá do que for, né? De uma necessidade, né? Ela vai voltar para o Senhor. Às vezes não volta nem para a nossa igreja, mas volta para Jesus, que é mais importante do que voltar para a igreja. Amém. Amém. Bom, eu vou encerrar aqui, porque falta 5 minutos, então vou passar a palavra para o pastor Vanderlei para fazer a oração final e as considerações finais, mas lembrando que é muito mais fácil a gente ler a Bíblia quando a gente entende o contexto. Então, esse começo aqui, se a gente fosse ler essa carta sem ter contexto, a gente não ia entender algumas coisas aqui, o que está acontecendo. Mas agora não. Então, peço para os irmãos que domingo que vem, como a gente vai continuar lendo esse capítulo 3 aqui, né, é importante que todos estejam, porque o contexto está na nossa cabeça. Agora, para ler, vai ficar mais fácil da gente comentar e entender o que está acontecendo. Tá bom, pastor? Amém. Mas até o contexto tem mensagem para nós, né? Então, em todo sentido, cada palavra da Bíblia, você pode extrair uma mensagem para você, para mim. Então, por isso que é a palavra de Deus, né? Então, eu louvo a Deus pelo estudo que nós estamos tendo, né? E não vamos esquecer que hoje é o culto de adoração ao Senhor, né? Então, hoje está um dia lindo, né? Não está tão frio, está um dia maravilhoso, e o Senhor vai estar presente, nos aguardando, nós chegando lá na igreja. Então, hoje é domingo de bênção. Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por esse domingo, muito obrigado pela Escola Bíblica Dominical, Pai. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, conduz as pessoas através do Teu Espírito Santo hoje à noite, Pai, para ouvir a Tua palavra, meu Deus, que é tão importante para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor continue orientando, abençoando todos que participam da Escola Bíblica Dominical. Pai amado, aquelas pessoas que não participam, Pai Deus, que o Teu Espírito Santo venha despertá-la, mostrando a necessidade de aprendermos cada dia mais. Obrigado, Deus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo venha sobre todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai. Deus que abençoe. Amém. Fica na bênção. Amém. Deus abençoe a Amém. todos. Deus abençoe. Boa noite.